vai ser o nosso conteúdo de hoje. Nós iremos fazer uma apresentação introdutória do que seja didática para o ensino desses dois componentes, mas também eu vou detalhar especificamente a didática para cada um deles, para língua portuguesa e para Libras. E como fiz na aula anterior, nessa aula de hoje, vou explicar as duas últimas atividades do AVA, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, referente à disciplina de didática. Então, as atividades 3 e 4 serão explicadas detalhadamente hoje. E quero comunicar aos presentes que já iniciei a gravação da aula e assim, de modo semelhante ao que foi feito semana passada, eu vou passar todo o conteúdo e depois, ao final, quando o conteúdo for concluído, eu desligo a gravação para que a gente possa fazer nossas considerações, colocações, dúvidas, e fica mais uma aula disponível para ser apresentada e gravada, né? Fica gravada e disponível no canal do curso, né? Quero aproveitar o momento para dizer que essa semana, nas mensagens que ficam lá no AVA, uma estudante perguntou para mim diretamente se a aula já está disponível, a aula do dia 11. Sim, ela já está disponível. Caso vocês tenham dificuldades de acessar, me avisem aqui, porque eu peço para que a coordenação do curso verifique o ocorrido. Mas ela já foi disponibilizada, tá? Ela foi gravada e já foi disponibilizada. Quero também colocar o seguinte, que como na semana passada eu solicitei que vocês comunicassem comigo lá no fórum de dúvidas a respeito da elaboração da ementa da disciplina, eu fui verificar, o fórum está em branco, não houve nenhuma postagem. Então, eu peço para que vocês se habituem com essa prática do diálogo, da pergunta, porque para se trabalhar de um modo eficaz na educação à distância, a comunicação ela tem que estar bem entremeada, bem entrelaçada, fluida, né? Tem que fluir. Eu estou lendo aqui o chat antes de iniciar a parte teórica, e uma pessoa está colocando aqui, a Emma. O que significa um encontro presencial? É um bate-papo de apresentação ou tem que levar caneta preta ao polo? Meu primeiro encontro presencial será no dia 6/12, aqui em Frutal. Mas eu não sei o que passa nesses encontros presenciais, por isso necessito saber se é preciso levar caneta preta. Tá bom. A Emma, então, disse que vai participar do primeiro encontro presencial. Emma, e para demais que estão presentes e têm essa dúvida, né, que até já participaram de encontro presencial e não sabem o porquê da existência do encontro presencial na educação à distância. A educação à distância ela é regulamentada por lei federal e uma das exigências da lei federal, né, que regulamenta a educação à distância, é que ocorram encontros presenciais, ou seja, os tutores, os professores formadores e os estudantes estarão presentes num local, determinado local, ou seja, o polo de apoio presencial ao qual você está vinculado, tá? Nesse próximo encontro do dia 6, eu estarei no polo de Buritis. Eu não vou ao polo de Frutal dessa vez. É, eu tenho expectativa de um dia conhecer o polo de Frutal, mas ainda não foi dessa vez. Nesse encontro presencial acontece uma aula. Como a gente não tem uma previsibilidade para cada disciplina ser contemplada, porque existem muitas disciplinas ocorrendo durante o semestre, então existe um compacto, né, vamos dizer assim, um resumo das disciplinas. E a coordenação do curso ela já passa esse template para nós, professores, para que a gente chegue até o polo de apoio presencial, passe o conteúdo, escute vocês, passe atividades,
Então, é o momento em que presencialmente vocês terão um encontro com a equipe dos bastidores, vamos dizer assim, a equipe de professores, a equipe de tutores. Então, a equipe ela é subdividida em grupos, pequenos grupos, para irem e atender todos os polos de apoio presencial. A pergunta específica eu preciso levar caneta? Não somente caneta, leve caneta, lápis, leve algum caderno que você possa fazer anotações. Em alguns momentos, como no último encontro presencial, eu estava no polo de Joaíma, eu e o tutor Douglas fomos para lá e fizemos uma dinâmica de Libras, né? Então foi muito válido porque fizemos uma aula prática. O Douglas ele é formado, né, em, em Libras e ele é intérprete de Libras e ele permitiu para que todos nós pudéssemos participar de um momento prático. Então, foi muito interessante, tá? Enriquecedor, né? Para o nosso processo, para o processo de aprendizagem de vocês. Para mim, em particular, enquanto professora formadora, eu tive a oportunidade de conhecer os estudantes que fazem a parte presencial no polo de Joaíma, que é lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, tá? Então, eu acredito ter respondido a dúvida da Emma. Vou, então, passar agora para o nosso conteúdo. Eu quero que vocês me confirmem se todos estão conseguindo ver, visualizar o slide que está sendo passado aí. Está escrito aula 2, dia 18 de novembro. É isso mesmo? Podem mandar um sinalzinho aqui, que vocês conseguem mandar um joinha. Olha lá embaixo que tem um bonequinho com a mão levantada. Ali vocês conseguem mandar um joinha. Estão vendo aí escrito introdução? Então tá bom. Eu acho que o silêncio quer dizer que está tudo bem, né? A introdução desse conteúdo de hoje, do dia 18, diz respeito à continuidade do que começamos no dia 11, semana passada. A didática ela é um conjunto de técnicas que vão auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. E na semana passada eu disse, e vou confirmar hoje, que a didática ela vem como um componente da pedagogia, do processo pedagógico, né? E a didática ela é o conjunto de técnicas, de formas, de recursos que eu vou utilizar para esse processo de ensino-aprendizagem. Às vezes um brinquedo, um jogo é possível favorecer o processo de ensino-aprendizagem de uma determinada turma com um jogo, né? Um jogo que eu gosto muito de utilizar com crianças na faixa etária dos 10 aos 12 anos é o Uno. Não sei se todos aqui conhecem esse joguinho. Uno, ele é muito bom para matemática. E ele cria a expectativa do cálculo, né? É muito legal, gosto muito dele. Jogo de damas, jogo de dominó, banco imobiliário, tem uma infinidade, né? Uma infinidade de jogos que podem ser usados no processo didático de ensino e aprendizagem. Mas como nós estamos trabalhando especificamente aqui com o curso de língua portuguesa e o curso de Libras, mais adiante nós estaremos falando especificamente da didática para esses cursos, as técnicas de didática para esses dois cursos. Mas, em termos de teoria, em todas as áreas da ciência, sempre há os autores que são referências, né? Eu sou muito suspeita para falar do professor Saviani, porque desde quando me formei em pedagogia, faz 10 anos que eu me formei em pedagogia, eu sempre fui assim partidária das ideias do professor Demerval Saviani. Incrivelmente, essa semana vi um vídeo dele correndo nas redes sociais e ele falando que professor não se aposenta.
mesmo que o professor esteja aposentado, ele não deixa de ser professor, ele não deixa de ensinar, e que até ele recomenda que não se aposente. É o ponto de discórdia entre ele e eu. Eu pretendo aposentar o mais rápido que eu puder, mas para fazer outras coisas. E segundo o que ele mesmo fala naquele vídeo lá, eu pretendo continuar ensinando. Eu vi que subiu aqui uma mensagenzinha, alguém escreveu no chat que adora o professor Demerval Saviani, então boa escolha, né? Eu trouxe para vocês um artigo, até fiz o print do título desse artigo e dos autores, né? Márcio de Almeida Alexandre, que é o autor principal, e ele escreve com alunos da Universidade Unilagos, né? E eu deixo aqui depois, gente, eu vou deixar no fórum de notícias essa apresentação com o conteúdo da semana passada e dessa semana, e aí vocês vão poder acessar os sites que eu utilizei como material didático para essa apresentação aqui. Então, vocês vão poder acessar, só que eu fiz alguns recortes para que a gente pudesse fazer reflexões a respeito da teoria da didática, né? Então, o artigo, ele fala de a contribuição de Saviani para as práticas inclusivas ou uma revisão integrativa. Bom, se eu estou falando de prática inclusiva, eu estou falando especificamente para um público, direcionado para um público-alvo, o público que necessita de inclusão. E é muito interessante, se eu estou aprendendo sobre inclusão, eu não deixo de lado aqueles que não necessitam de inclusão. Mas se eu observo somente o público que não precisa de inclusão, eu deixo de lado aquele público que necessita de técnicas, de práticas inclusivas. Conseguir entender isso, né? Então, eu trazendo um referencial de didática para inserção de pessoas com deficiência, né, com qualquer tipo de limitação que necessita de inclusão, eu abranjo toda a técnica para o público mais amplo, tá? Eu até deixei marcado aqui qual foi a página do artigo onde está o texto que foi replicado aqui. Então, na pedagogia histórico-crítica, a educação escolar é considerada um marco na educação brasileira. Pedagogia histórico-crítica é essa que a gente atua, utiliza hoje em dia. Eu vou considerar as questões étnico-raciais, as questões de gênero, as questões sociais daquele público com o qual eu estou trabalhando, para eu poder trabalhar temáticas que envolvam e me deixem mais fácil a comunicação e o processo de ensino e aprendizagem. E eu trouxe um conteúdo específico para falar sobre esses detalhes, né? E valorizada e tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de forma crítica. O que é a crítica? É eu fazer análise e eu avaliar o quanto que eu posso me dedicar mais, dedicar menos, combater. Às vezes é necessário combater, às vezes é necessário acolher, apreender, né? Então, essa é a questão da crítica. Quando a palavra crítica é citada aqui, a forma crítica é sobre reflexões. E preza pelo acesso ao conhecimento e sua compreensão por parte do estudante, para que este seja, inclusive, capaz de transformar a sociedade, superando a visão de senso comum. E ele cita aqui o professor Saviano, a obra dele de 2007. Quando eu falo aqui de uma obra crítica, isso me fez lembrar, nesse momento, uma situação que eu vivenciei hoje pela manhã. Nós temos na Faculdade de Educação, hoje e amanhã, está acontecendo a FEMIC, a Feira Mineira de Iniciação Científica. E eu estava como avaliadora de alguns trabalhos. E um dos trabalhos que estava posto para que eu pudesse avaliar era um trabalho de uma turma que estão iniciando um curso técnico de eletrônica. E eles desenvolveram um projeto
em que, se colocado às margens de rios e florestas, esses eletrodos conseguem perceber a cheia do rio, a enchente, e na concepção desse grupo de estudantes e do professor que estava orientando eles, eles poderiam proteger comunidades indígenas de enchentes. Legal, gostei, muito bom, muito bom. Aí eu fiz uma pergunta para a qual eles não tinham preparado. Eu perguntei assim: como é que vocês vão socializar esse conhecimento com os moradores desse local? Sendo estes os indígenas das aldeias e os indígenas que já estavam fora das aldeias, vivendo em área urbana, mas que frequentavam esse local. Porque ali é uma comunidade que tem um dialeto, uma língua, um comportamento antropológico diferente do nosso, que somos pessoas, né, seres humanos urbanos. Aí demoraram um pouco para me responder, mas uma das estudantes presentes, ela é neta de indígenas, e ela disse assim: a gente tem que comunicar com a tribo, senão eles não vão entender por que a gente está instalando eletrodos, né, ali. Não vão nem saber o que sejam os eletrodos, né? Que eram sensores, gente. É muito interessante o projeto da parte da engenharia. Eram sensores, faz de conta que essa borracha que está na minha mão é um sensor que percebe a subida da água, do nível de água, e vai soando, né? Emite sinais sonoros para que as pessoas em risco de enchente possam ir para locais mais elevados. Legal, mas a comunicação era necessária e não foi planejada. E quando a gente está trabalhando com comunidades equivalentes a uma comunidade indígena, né, uma aldeia indígena, uma comunidade quilombola, ou seja, comunidades mais restritas, você não vai falar com as pessoas de uma forma global. Você vai primeiro conversar com a liderança. É uma questão antropológica. Comunidades menores, elas têm alguém ali, um líder, que eles seguem, que eles acreditam, que eles têm maior credibilidade. E é esse líder, essa liderança, pode ser esse ou essa, que vai ter o contato com a interlocução, né, de pessoas de fora para poder passar para os seus pares, tá? Não sou eu, professora Dora, que estou falando isso. A prática nos mostra que a comunicação com esse tipo de povos, comunidades, é mais eficaz se for dessa forma. Isso se encaixa perfeitamente nesse primeiro parágrafo que acabamos de ler, em que se fala que para participar, fala assim, ó, tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de forma crítica e preza pelo acesso ao conhecimento e a sua compreensão. Então, se eu estou no meio urbano, eu posso falar com todos, mas se eu estou em outros meios, em outras comunidades humanas, né, eu preciso saber como é a melhor comunicação ali com aquele grupo de pessoas. Ainda falando de didática, ela surge como resposta à necessidade conceituada entre os educadores brasileiros quanto à superação dos limites tanto das pedagogias não críticas, ou seja, tradicionais, escolanovistas, tecnicistas, que são modelos europeus, tá? Bem como das teorias crítico-reprodutivistas, estando, portanto, situada no quadro das tendências críticas da educação. O que é uma teoria crítico-reprodutivista? Eu acho que alguns de vocês aqui, quem já tem mais de 40 anos, passou por esse processo de ensino-aprendizagem. Vamos pegar a tabuada, vamos decorar a tabuada de 2, a tabuada de 3, né? Vamos fazer um ditado, vou ditar palavras que comecem com a letra
H, né? Com som, melhor, vou ditar palavras que comecem com o som das vogais, aí eu vou ditando amor, hábito, tem som de vogal, mas eu tenho a letra H. Então, é assim, eu não consigo fazer o meu estudante ter uma análise crítica, realizar uma análise crítica, mas ele vai só reproduzir, né? Ele vai copiar, colar, copiar, colar. Refere-se à carreira, né? Desculpa, refere-se à carência em compreender a ideia de educação no seu desenvolvimento histórico, cujo compromisso é a transformação da sociedade e não da sua manutenção, como base de desenvolvimento material da determinação das condições materiais da existência humana. Muito sério, gente, o nosso compromisso com a transformação da sociedade. Se hoje nós temos políticas públicas de direitos humanos, e aí eu incluo direitos humanos das mulheres, da criança, do adolescente, dos idosos, das pessoas com deficiência, e aí a lista é muito grande de direitos humanos, eu estou incluindo a transformação da sociedade, tá? Quem teve a experiência de estar na escola na década de 70 pôde viver exatamente o contrário disso. E nós, então, não tínhamos uma sociedade transformada, mas sim uma sociedade reprodutivista, igual a que descreve no parágrafo anterior. Então, finalizando esse primeiro momento, essa primeira parte teórica aqui, a ideia é socializar, pulou aqui 2 slides, a ideia é socializar o saber sistematizado historicamente e construído pelo homem deixa eu pegar o original aqui que eu estou e construído pelo homem, eu tô fazendo projeção para vocês, aí agora tinha uma tarjazinha me impedindo de ler completamente. A ideia é socializar o saber sistematizado historicamente e construído pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é proporcionar as condições necessárias para a transmissão e a assimilação do saber. No próximo slide, aí a gente continua ainda falando da didática, né, sob o ponto de vista do professor Demerval Saviani, e esse conteúdo está na página 13 do artigo. Os autores falam o seguinte: ressalta-se que mergulhar no campo da pedagogia histórico-crítica, no seu sentido fundamental, oportunizará a clareza dos determinantes sociais da educação. O que seriam os determinantes sociais da educação? Seriam aquelas questões que envolvem políticas públicas, né? Um determinante social da educação que parece, se eu disser aqui, muitos vão dizer, não acredito. Então eu vou falar, mas você vai pensar. Merenda escolar, Programa Nacional da Merenda Escolar. Ele é um determinante social. Se você não acredita, então eu vou dar continuidade a essa linha de pensamento. Você acredita que uma criança com fome seja capaz de permanecer 4 horas na escola concentrada para aprender? Pensa um pouquinho. Então, a merenda escolar, ela é um determinante social ali dentro do processo de ensino e aprendizagem. Não tem nada a ver com conteúdo, tem a ver com a supressão, né, de uma carência, essa carência é uma carência alimentar, né, um processo, inclusive, que envolve vulnerabilidade daquela criança, tá? Deixa eu continuar aqui para fazer os comentários, né, determinantes sociais da educação, para a compreensão do grau no qual as contradições da sociedade marcam a educação e como o educador deve posicionar-se diante dessas contradições e qual é a direção que influencia a questão educacional. Foi e é uma tarefa desafiadora, principalmente por existir uma ampla diversidade de opiniões e conceitos que se aproximam e se distanciam e indicam as definições do campo ainda em movimento. Com isso, no presente estudo,
trabalhou-se com o que foi possível dentro da amostra de artigos selecionados. Então, essa parte aqui do artigo, ele está falando que ele fez uma coletânea de artigos do professor Demerval Saviani, que analisou, dentro dessas questões, os prós e os contras, quem está a favor de determinada forma de pensar, uma tendência mais de direita, mais de esquerda, mais tecnicista, né? E aí conclui dizendo: a discussão sobre a pedagogia histórico-crítica e inclusão social escolar traz à tona a importância de superarmos essa concepção de deficiência como lesão ou impedimento físico, ou uma estratégia pessoal, e caminhamos em direção a uma concepção social diferente. É nesse momento, que eu vou acrescentar aqui, que a gente não deve procurar igualdade, mas sim equidade, dentro do aspecto da inclusão de pessoas, né? Eu estou pensando aqui agora do ambiente escolar. Essas pessoas, provavelmente, a gente está direcionando esse processo de estudo para crianças e adolescentes, elas estão precisando ser incluídas dentro de um processo escolar regular, mas com nuances de inclusão. Por exemplo, a professora apoio para a criança que tem laudo, né? Vamos colocar aqui um exemplo mais específico de TEA, transtorno de espectro autista. Eu estou incluindo, né, essa criança. Mas a criança tem TEA, mas não tem laudo. Como que eu vou incluí-la dentro do processo escolar? A professora está com essa criança dentro de sala de aula e ela necessita. Além do mais, essa criança também é surda. Então, vocês conseguem entender que a gente precisa saber trabalhar todas essas variáveis, né? Considerar todas essas variáveis para além de variáveis tais como questões sociais, questões econômicas, questões de processo de ensino-aprendizagem propriamente dito. Então, gente, quando você é uma professora, um professor, você é um agente de transformação e não somente aquela pessoa que detém o conhecimento. Aliás, você tem um nível de conhecimento que muitas vezes pode ser, se eu pudesse medir, pode ser maior do que o do seu estudante, temporariamente. Porque seu estudante, ele pode inclusive superar o seu conteúdo de conhecimento, tá? Professores e professoras, nós somos agentes de transformação. Aprendam essa premissa, essa verdade, porque é isso que nós somos, tá? Agentes de transformação. Aí a gente chega numa vertente que ela é muito atual, é a formação de sujeitos críticos. A pedagogia histórico-crítica, ela busca formar indivíduos críticos e autônomos, capazes de refletir sobre a realidade e transformá-la. A inclusão, nesse contexto, é vista como parte fundamental desse processo emancipatório. Nós temos uma escola no município de Belo Horizonte, é uma escola estadual, José Mesquita. Aconteceu um fato emancipatório, um fato marcante, todos que são da área de educação, da área da educação básica em Belo Horizonte, conhecem. Havia o hábito de se fazer uma oração cristã no início do turno. Era o Pai Nosso. Uma garota preta de religião de matriz africana ficou muito invocada com aquilo. Por que não fazem oração da minha religião? Aí, num primeiro momento, ela apenas questionou a professora dela. A professora tentou amenizar a situação, mas a garota insistiu. Ela insistiu tanto, que ela conseguiu mudar essa questão, essa rotina. E aí passou a ter um espaço para que outros tais como ela, que também fossem seguidores
de religiões de matriz africana tivesse um momento de culto deles lá dentro da escola. Então, eu acredito, assim, que essa frase que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ela foi totalmente personificada nesse episódio que eu relatei aqui para vocês, né? Era uma garota de 9 anos de idade, e ela foi autônoma, ela foi capaz de refletir, ela não somente ficou, eu não vou rezar o Pai Nosso porque não tem a ver comigo, eu vou ficar aqui no cantinho, não. Ela não se encolheu, e ela, é, se, sem se deixar se deixar pressionar, ela foi atrás do que ela entendia ser certo e ela conseguiu, né? Igualdade de ponto de partida e de chegada, para Saviani, ele propõe que a educação deve partir de uma desigualdade real, ponto de partida, para chegar a uma igualdade de oportunidades e de acesso ao conhecimento no ponto de chegada. Vocês já pararam para pensar que as diferenças nos ensinam muito? Quando você está em um grupo de pessoas diferentes de você, essas diferenças nos ensinam muito. É muito interessante, eu sempre participei de processos coletivos, né? Eu já participei de ONG, eu já participei de conselho municipal, de proteção do meio ambiente, conselhos estaduais de proteção do meio ambiente, e ali você reúne sempre pessoas que representam segmentos diferentes do seu. Eu sempre representei sociedade civil, mas tem os que representam grupos profissionais, os que representam poder público, a governança, e cada um tem as suas diferenças. O objetivo é o mesmo, eu vou proteger o rio que passa na minha cidade, vamos dizer assim. No caso, eu sempre participei do Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio Grande, porque eu sou de origem lá do sul de Minas, né? Mas ali, entre aqueles que sempre estavam defendendo a bacia hidrográfica do Rio Grande, cada um tinha a sua origem, a sua percepção, a sua concepção, né? Um sob o ponto de vista da engenharia, o outro sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista educacional. Então, essa frase ela fala exatamente disso, que as diferenças, que a partir de uma desigualdade real, é o que é o meu ponto de partida, eu vou chegar a uma igualdade de oportunidades, né? E eu posso acessar o conhecimento. Qual seria o conhecimento nesse caso específico que eu exemplifiquei aqui? O conhecimento é as leis de proteção do rio, né? O plano decenal que a gente elabora em conjunto para a proteção daquele rio. Então, existem diferenças e existe o acesso a um conhecimento, e sempre é o objetivo que eu vou colocar foco para chegar até ele. A superação de barreiras. Essa parte da inclusão, ela é, assim, o que dá todo o diferencial e significado à inclusão. Porque se eu não trabalho, não pratico a inclusão, eu estou deixando que as barreiras impeçam o processo de ensino e aprendizagem, o processo de acolhimento, o processo de oportunidade para aquele e aquela que necessitam dessa oportunidade. Então, a inclusão, na perspectiva de Saviani, envolve a superação de barreiras físicas e pedagógicas, né? Promovendo a acessibilidade em todos os níveis e aspectos do ambiente educacional. Eu deixo aqui, logo abaixo, nesse slide, a fonte para consulta, e agora a gente vai passar para as especificidades da didática da língua portuguesa e didática de Libras. Vamos começar pela didática da língua portuguesa. Professora. Eu preciso. Tem alguém falando comigo? Professora, Oi. você ainda está na página 3 do referencial teórico? Não.
Porque Eu tô para vendo que mim tá não tá aparecendo, passando. Ai, que e, bom que e o, você me é, sinalizou. o Paulo Henrique perguntou se estava travando, aí eu Tá tô olhando travado. assim, tá travado, né? Deixa eu ver que bom que você falou, porque eu estava assim, só olhando para a apresentação, porque eu estou lendo ela, né? Vamos ver aqui. Se for necessário, eu retorno, tá? Tá bom, Obrigada por avisar. por nada. Aqui, para mim, diz que está compartilhando. Vocês estão vendo? Na minha tela tá em branco. Não sei se pro pessoal tá Eu assim estou também. vendo isso também. É porque, como eu estou em dois aparelhos, eu estou vendo que está em branco para vocês. Inclusive a sua tela tá aparecendo só sua foto. Não, eu fechei minha câmera. Ah, tá. Eu fechei para facilitar. É, vamos ver Ah, aqui. ok. E agora? Tá em branco ainda. São os defeitos especiais, né? Não são os efeitos, são os defeitos especiais. A gente tenta. É, verdade. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver se eu pego o PowerPoint. Vou abrir o PowerPoint que eu estou usando PDF. Vamos ver se com o PowerPoint ele aceita melhor. Vamos lá, parte prática. Passei por aqui. Pessoal, eu posso oferecer de compartilhar no chat para vocês, e aí vocês vão acompanhando comigo. É o que a gente minimiza as dificuldades, pode ser? Eu falo Pode. qual slide que se encontra. Eu peço mais um pouquinho de paciência, porque não foi previsto essa dificuldade, né? E quando não está previsto, a gente fica toda assim, descontrolada. Vamos ver aqui se eu vou conseguir agora passar para vocês aí no chat. Hoje está assim, de um jeito bem difícil. Olha, infelizmente não estou conseguindo compartilhar no chat para vocês. E É, e tem lá na vou sala tem, deixar. não tem o material? Não, esse material não está na sala. Eu disse no início que vou colocar para vocês na, no fórum de avisos, Ah, tá. tá? Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui agora. A última tentativa. Não peço assim, mil desculpas, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência,
eu vou continuar a leitura aqui, para que a gente não perca esse momento da sala de aula, e, e depois fica disponível para vocês lá no fórum de avisos, tá? Pena que travou, né? Para a gente não perder muito tempo, eu vou continuar aqui a leitura e a gente dá continuidade à aula. É uma pena, porque estava tão rico, né? Estava tão enriquecedor. Vocês É. acompanhando, do nada, foi, fiquei impossibilitada de passar para vocês. Vamos lá. Mas essa parte agora, ela é mais dinâmica, e vocês ficando atentos a, ao meu pronunciamento, vai dar para prestar atenção. E nesse material também eu estou disponibilizando alguns vídeos no YouTube. Esses vídeos, eles vão enriquecer sob o ponto de vista da didática para pessoas surdas, tá? Vai ser muito legal. Didática de língua portuguesa. Você precisa respeitar algumas situações, respeitar e considerar, para fins de elaboração das atividades, o regionalismo ou seja, a localização geográfica daquele estudante, daquela pessoa para a qual você está preparando as atividades didáticas. Já citei aqui um exemplo das comunidades indígenas, nós posso citar outros exemplos, como, por exemplo, área rural, aldeia de pescadores. Então, você precisa considerar, porque existem especificidades para você ensinar, né? Você vai chegar numa aldeia indígena e vai promover, incentivar o uso de tela de uma forma descontrolada, se é uma comunidade, uma sociedade que necessita de interatividade de comunicação. Então, você está influenciando negativamente a cultura dessa comunidade, né? Dessa população. Então, você tem que ter assim, muito tato para que, muito critério para você fazer essa programação didática. Aspectos sociais, contexto social onde a escola está inserida. Eu acabei de dar o exemplo da Escola José Mesquita. A Escola José Mesquita, ela está inserida na região centro-sul do município de Belo Horizonte, mas ela reúne crianças de comunidades, né? Comunidades com vulnerabilidade social, comunidades onde se predomina as religiões de matriz africana dentro das famílias. Então, viram, né, o resultado ocorrido com essa questão da oração do Pai Nosso, que não representava a fé, a religiosidade da maioria, né? Ou pelo menos de um grupo. Aspectos culturais que você deve considerar também na programação de uma atividade didática de língua portuguesa, porque a historicidade, né? Eu resido em Sabará. Sabará é uma cidade de mais de 300 anos de existência. E aqui é muito comum, é interessante, é uma cidade onde o poder decisório da vida cotidiana está nas mãos das mulheres. Por quê? Porque os homens, em sua maioria, trabalham nas mineradoras. E, historicamente, isso tem a ver com um fator histórico. Aí as mulheres, as avós, as mães, as filhas, ficavam em casa e tinham que tomar as decisões de quem vai consertar essa torneira, quem vai pintar essa parede. Então, essas questões são culturais, enquanto que você tem outros tipos de comunidades, de formações sociais, aonde a predominância das decisões são masculinas, né? Então, esses aspectos culturais, eles são muito influenciadores quando você escolhe uma atividade didática, e eles têm que ser usados em favor do processo de ensino e aprendizagem. Gente, a profissão dos pais é muito interessante. Você considerar a profissão dos pais
quando você escolhe uma atividade didática de língua portuguesa. Principalmente, volto a repetir, se você está trabalhando em locais onde existem fatores sociais, do tipo uma aldeia de pescadores, um local onde a cidade, o município se desenvolveu em torno da agropecuária, a cidade se desenvolveu em torno de uma fábrica de componentes eletrônicos, em que pai e mãe trabalham nessa fábrica, né? Então, a criança, ela em casa, ela convive com os verbetes desses ambientes. Os pais pronunciam palavras que, para os pais, são palavras comuns dos dia a dia e acabam se tornando palavras comuns do dia a dia da criança. E aí você, enquanto professora e professor de língua portuguesa, não pode desprezar a existência desse vocabulário para elaborar atividades, né? Nesse contexto, gente, também deixei para vocês um vídeo de didática para a língua portuguesa de uma professora do Instituto Federal de Roraima, tá? Então, as premissas. O que é uma premissa? O ponto de partida, o primeiro assunto a ser considerado. A linguística é a ciência que estuda a linguagem humana e em seus aspectos estruturais, sociais, culturais. Seu objetivo é compreender a língua e como ela funciona, considerando sua organização, evolução e uso nas interações. Outra premissa é a distinção entre língua e fala. A língua, ela é expressão coletiva e social. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua italiana, tá? A fala, ela já é um ato individual. Então, cada um de nós aqui falamos de um jeito, mas falamos português. Mas temos nossa forma individual de falar. A linguística, ela busca compreender como a língua funciona na prática social, considerando sua estrutura, suas variações e mudanças históricas, e sempre vai diferenciando os planos da língua, da fala e da linguagem, tá? A didática agora, a didática para ensino de Libras. Existem algumas considerações que não podem deixar de serem observadas. A didática para ensino de Libras, ela deve priorizar a pedagogia visual e a interação comunicativa. Então, recursos visuais. Utilizando materiais ricos em recursos visuais, como imagens, vídeos e literatura surda. Abordar a língua de sinais dentro de uma perspectiva bilíngue e intercultural, respeitando a cultura surda e as especificidades de aprendizagem de cada estudante, né? Então, sob esse ponto de vista, nós temos uma deficiência de profissionais especializados na área, né, de didática do ensino de Libras, de materiais específicos e sempre há, portanto, a necessidade de improvisar os recursos, os processos, porque nós ainda estamos assim encaminhando, engatinhando seria a melhor palavra, andando assim, engatinhando para a gente chegar à plenitude, ainda falta bastante percurso para ser alcançado, né? Mas a boa notícia é que já iniciamos um processo de inclusão para esse tipo de situação, né, para esse público, e então nós já iniciamos. O que a gente vai desenvolver até atingir a plenitude, o dia a dia vai nos ensinar as técnicas, os teóricos, né? Eu deixei um slide, eu estou olhando para ele, um slide com o link de 4 vídeos
enriquecedores para que vocês possam assistir. E agora eu vou insistir em tentar compartilhar a tela. Vamos ver se uma outra fonte de tela, se ele vai aceitar. Eu quero compartilhar o AVA com vocês, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Vamos ver se eu consigo compartilhar para explicar. Ele não está aceitando, gente, compartilhamento. Mas, vamos ver. Ele deu uma modificada ali. Mas vocês já leram a atividade 3? Sabe o que consta de atividade na nossa atividade 3 da disciplina de didática? Eu ainda não. Confesso que ainda estou Não? terminando o plano de aula ainda para poder enviar. É mesmo? Eu vou deixar gravando. Eu vou deixar gravando. Eu quero que vocês manifestem em relação à ementa. Como é que ficou? A ementa e o plano. Foi fácil, difícil? Tá dando para fazer? Para mim foi bastante difícil. Mas É é quem porque eu está não falando? tenho. Não estou conseguindo É, identificar. é Patrícia. Patrícia. Uhum. Mas é porque eu não tenho a minha primeira graduação, né? Então eu não fazia nem ideia de como seria. Mas eu fiz, sabe? Sim, Eu fiz, Patrícia. mas assim, eu tive que pedir ajuda. Mas deixa eu falar para você. Pedir ajuda na fonte certa é um processo de aprendizagem. É Então, verdade. né, é um processo de aprendizagem. Eu recomendo que, para além de pedir ajuda para uma pessoa com a qual você possa conversar, uma pessoa que tem experiência, leia. E eu deixei material para que vocês possam ler, tá? Tem uma pessoa aqui no chat escrevendo que adora fazer ementa. As iniciais é SC, eu não estou conseguindo identificar quem é a pessoa. Minha ementa e meu plano de aula foi só sucesso, super maneiro e fácil. Eu adoro fazer emendas e planos de aula. A Emanuela Plano de aula Cíntia, eu não gosto de fazer, não. Eu tenho uma certa ansiedade de fazer plano de aula. Eu sempre tenho os meus modelos guardados e parto a partir desses modelos. Mas ementa eu gosto muito de fazer, né? E aproveitando, é a Emanuela Cíntia que está falando. Emanuela, eu gosto mais de fazer ementa do que plano de aula. Mas aí eu aproveito esse momento e essa fala da Emanuela para dizer o seguinte: lá na atividade 3, eu deixei um modelinho para vocês de plano de ensino e planejamento. Se vocês abrirem, vocês vão ler, vão encontrar o seguinte material. Vamos lá, plano de ensino. Primeiro que eu tinha deixado para mostrar aqui, não estou conseguindo compartilhar, o modelo do plano de ensino da nossa disciplina. Está lá no AVA, da disciplina didática. E logo de início, eu já deixo para vocês as unidades descritas, a atividade de cada unidade e a pontuação. Esse é o plano de ensino. Abaixo, eu deixo os critérios de avaliação os critérios de avaliação, as pontuações e a descrição desses critérios de avaliação. Faz parte do plano, tá? Logo a seguir, eu deixo as referências bibliográficas básicas e as referências bibliográficas complementares. Deixei um modelo para vocês. E aí eu peço para que vocês elaborem o modelo de plano de vocês com base no modelo que deixei. E aí o que vocês vão ter que preencher? Chamo a atenção para o seguinte: existe a parte escrita conteúdo programático. Antes de conteúdo programático, tem uma linha acima escrito assim, ementa. Entre parênteses está escrito, descrever a ementa que você criou na atividade 1, aquela lá, primeira semana.
Então, vamos fazer um flashback aqui. Primeira semana, você criou a ementa, na primeira atividade. Na segunda atividade, foi solicitado que você criasse um plano de aula. Lembram? E Agora, eu é o estou mais pedindo... detalhado, né? O plano de aula é para aula específica, Tá. tá? Aula do dia 18 de novembro, tá bom? Tá. E agora eu estou pedindo para que você crie o plano de ensino. Aí eu estou planejando um período maior de duração do plano. A diferença é o número de atividades. Porque para a ementa, eu estou planejando para a disciplina. Para o plano de aula, eu estou planejando para aquela aula pontual, daquele dia X. E para o plano de ensino, é um conteúdo mais extenso, porque eu estou planejando para a disciplina. Aí tem atividade 1, da unidade 1. Dora, eu estou perdida, como é que eu vou fazer? Você vai pegar o modelo, ler com bastante atenção e fazer de modo semelhante ao que foi apresentado no modelo. Então, nós estamos aqui agora na atividade 3. Concordam? Foi falado. Agora vamos lá Dentro daquele para a nossa quadro, professora? 4. Aham, Tá. 4, tá? E eu peço encarecidamente, usem o fórum de dúvidas. Eu estou aguardando vocês colocarem as dúvidas lá no fórum de dúvidas, para que a gente possa ir conversando. Precisamos disso, tá? Vou Mas, colocar. sem sentir constrangimento, coloquem isso lá no fórum de dúvidas. Atividade 4, a nossa atividade 4, ela, dentro dessa sequência de elaboração de ementa, de plano, né? A atividade 4, nessa a gente vai finalizar o plano de ensino. Então, agora, na atividade 4, você tem liberdade para criar novos e diferentes critérios. Eu deixei um modelo, um template que eu escrevi, que poderá ser acrescentado de ideias ou reduzido de acordo com o seu entendimento. Então, agora, você vai finalizar o plano de ensino. Então, você vai colocar as referências básicas e as referências complementares. Atividade 4. Qual é a atividade 5? Atividade 5 é a prova. Vocês vão fazer a prova online. Aí pode surgir a pergunta: ué, nessa disciplina eu vou fazer prova online, então eu não vou ao polo fazer prova? Você não vai fazer prova presencial. A minha disciplina de didática eu elaborei para que vocês pudessem fazer a prova online. Ah, então eu não vou ao polo de apoio presencial no dia 6? Não. São dois assuntos separados. O dia 6 de dezembro é o encontro presencial geral do curso. Não tem a ver com a prova, tá? No dia 6 deve ter outras disciplinas que vão levar atividades para lá, tá? Então, é nesse momento que a gente precisa deixar todos os assuntos bem detalhados, tá? Eu vou, nesse momento, encerrar a gravação para que a gente possa fazer os nossos debates, as nossas